Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Nada é impossível. Never go dar. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Uma das declarações mais controversas no Novo Testamento se diz a respeito à Virgem Concepção e o subsequente nascimento de Jesus, uma concepção feita sem o envolvimento do homem. E está escrito que a Virgem concebeu um filho sem a ajuda do homem. Então, secretamente e sem esforço, deu à luz a sua concepção. Esta é a base sobre a qual repousa toda a cristandade. Se por um lado o mundo cristão é orientado a acreditar nesta história para que o homem creia no impossível e para poder expressar plenamente a sua grandeza, pelo outro, cientificamente, o homem acaba se inclinando a descartar a Bíblia inteira por ser real, porque a razão não permitirá que ele acredite que o nascimento através de uma virgem seja fisiologicamente possível. Porém, a Bíblia é uma mensagem da alma e deve ser interpretada psicologicamente, se o homem quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. O homem deve ver esta história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre os fatos reais. Ao fazê-lo, ele irá descobrir que a Bíblia se baseia em uma lei que, se auto-aplicada, resultará em uma manifestação da expressão, transcendendo a realização dos seus sonhos mais sutis. Para aplicar esta lei da autoexpressão, o homem deve se desenvolver e se autodisciplinar para manter o fundamento que todas as coisas são possíveis para Deus. As principais datas destacadas no Novo Testamento, ou seja, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, foram marcadas cronologicamente para coincidir com certos fenômenos astronômicos. Os sábios que registraram esta história notaram que, em determinadas estações do ano, alterações benéficas na Terra coincidiram com as mudanças astronômicas no céu. Ao escrever este grande drama psicológico, eles personificaram a história da alma como se fosse a biografia do homem. Baseado nestas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus, de forma que estas datas também comunicassem e transmitissem essas mesmas alterações benéficas, a fim de que elas também ganhassem um lugar psicologicamente na consciência do homem que segue a lei. Mesmo para aqueles que não conseguem entender isso, a história do Natal é uma das mais belas histórias já contadas. Quando desvendada à luz de sua simbologia e sabedoria, ela revela como se realiza o verdadeiro nascimento para todas as manifestações no mundo. Este nascimento virginal foi registrado como ocorrido em 25 de dezembro, ou, como algumas sociedades o celebram, na véspera de Natal, à meia-noite do dia 24 de dezembro. Os sábios estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus, porque ela coincide com os grandes benefícios que ocorrem na Terra, devido a uma importante mudança astronômica que acontece no planeta. As observações astronômicas que levaram os autores desta história a usar estas datas foram todas feitas a partir do hemisfério norte. Assim, do ponto de vista astronômico, elas são inversamente proporcionais a partir das latitudes do hemisfério sul. No entanto, como esta história foi registrada no norte, suas observações
referências e eventos nestas datas só podem ser vistas fisicamente a partir deste hemisfério. O homem desde cedo descobriu que o Sol desempenha um papel muito importante na sua vida e que sem o Sol, a vida física como ele conhece não existiria. Então, essas datas mais importantes na história da vida de Jesus se baseiam na posição do Sol como visto da Terra a partir das latitudes do norte. Depois que o Sol atinge o seu ponto mais alto nos céus, em junho, ele começa a cair gradualmente para o sul, levando com ele a vida do mundo vegetal. Então, quando chega o inverno, em dezembro, quase tudo na natureza está aquietado, estéril e até mesmo congelado pelo frio. Se o Sol continuasse a descer para o sul, toda a natureza poderia ser congelada até a morte. No entanto, em 25 de dezembro, o Sol começa o seu grande movimento de retorno em direção ao norte, trazendo com ele novamente o calor da vida para o mundo, junto com a promessa da salvação. A cada dia que o Sol nasce mais alto nos céus, o homem ganha confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, pois ele sabe que enquanto o Sol se mover para o norte e atravessar o Equador, toda a natureza se erguerá com ele novamente, e que assim ela será ressuscitada de seu longo sono de inverno. Apesar do Sol ainda não ter nascido, todos os dias começam a partir da meia-noite, e como o Sol nasce no leste, oriente, e se põe no oeste, ocidente, os antigos diziam que o dia nascia a partir das constelações que à meia-noite ocupavam o horizonte leste. Na véspera de Natal, ou à meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação que aparece neste horizonte é a constelação de Virgem. Então, por isso foi escrito que o Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que esta Virgem Mãe estava viajando durante toda a noite e que ela parou em uma pousada, onde foi dada a ela o único lugar disponível para passar a noite, que ficava na manjedoura entre os animais, e lá, onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram a criança sagrada. Os animais no meio dos quais a Virgem Santíssima foi alojada são os animais das constelações do zodíaco. E neste constante rodízio circular das constelações dos zodíacos está a Virgem, e no momento que a Terra realiza entre estas constelações, que levam um ano completo, toda a meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação de Virgem aparece no horizonte leste, onde o Sol e Salvador do mundo começa sua jornada em direção ao norte. Nota do tradutor. Todas as referências feitas às constelações do zodíaco narradas aqui tratam-se de referências às posições e localizações geográficas das estrelas que formam estas constelações nos céus em relação ao movimento da Terra em torno do Sol. Não entendo o significado destas referências como uma tentativa de endosso por parte do autor à crença na astrologia, aos signos ou qualquer outro tipo de estudo místico. Psicologicamente, este nascimento ocorre no homem no dia em que ele descobre que a sua consciência é o Sol e o Salvador do seu mundo. Quando o homem descobriu o significado destas afirmações psicológicas, eu sou a luz do mundo, ele vai perceber que, se eu sou, ou a sua consciência, é o sol da sua vida, o sol que irradia a luz, lhe permite ver as imagens sobre a tela do espaço. Estas imagens são a semelhança daquilo que ele, como homem, é consciente de ser. Assim, essas qualidades e atributos que parecem se mover sobre a tela do seu mundo
são realmente as projeções desta luz interior? As incontáveis esperanças e ambições não realizadas são as sementes que estão enterradas dentro da consciência ou ventre virgem de cada homem, e lá elas permanecem como as sementes da terra, presas nos solos congelados do inverno, esperando que o sol mova para o norte e que o homem volte a reconhecer a posição que ele realmente possui. Ao retornar este conhecimento, ele se moverá para o norte através do reconhecimento do seu verdadeiro ser, afirmando: eu sou a luz do mundo. Quando o homem descobrir que a sua consciência, o eu sou, é Deus, o Salvador do seu mundo, ele será como o sol em direção ao norte. Todas as suas ambições e desejos ocultos serão aquecidos e estimulados com o nascimento do conhecimento de seu verdadeiro eu. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.